Olá, querido instrutor, querida instrutora, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Carlos, líder de desbravadores e distrital da primeira região da Associação Paulista Sul. Hoje nós vamos falar especialmente para a classe de pesquisador, então espero que você goste dessa videoaula. Então, vamos lá. Então, você que é instrutor da classe de pesquisador, hoje nós vamos falar a respeito da seção Servindo a Outros, tá certo? O primeiro item é conhecer os projetos comunitários desenvolvidos em sua cidade e participar em pelo menos um deles com a sua unidade ou clube. E o segundo item deixa eu pegar aqui, é participar de 3 atividades missionárias da sua igreja, tá certo? Então, a caridade é muito importante para melhorar a vida das pessoas que passam por problemas graves, por falta de assistência. Mas fazer desses bons sentimentos uma ação realmente transformadora, o melhor caminho é desenvolver os projetos sociais e realizar uma ação social na igreja, juntamente com o seu clube, que vá de encontro com esses propósitos, tá certo? Entretanto, não precisa se preocupar em como tirar do papel, pois é uma forma bem fácil, bem simples, e você vai perceber que é bem tranquila de se resolver. Mas, antes de ir para o projeto propriamente dito, tá? Eu tenho umas perguntas para levar você à sua reflexão. Primeiro, você conhece o líder comunitário do seu bairro? Você sabe o papel de um líder comunitário? Você sabe quais os projetos comunitários desenvolvidos no seu bairro? Você sabe quais os projetos comunitários desenvolvidos na sua igreja? E por último, como posso ajudar com a minha unidade ou clube? Então percebam, tem algumas perguntas para você refletir a respeito disso. Tá certo? E aí, você conseguiu responder todas essas perguntas? Quem é o líder comunitário? Para que ele serve? Quais os projetos comunitários desenvolvidos no seu bairro ou desenvolvidos pela sua igreja? E como clube, como igreja, comunidade, eu posso ajudar nesses projetos comunitários, tá certo? Então, antes de mais nada, é necessário você responder essas perguntas. Tá? Você deve responder essas perguntas e também levar esses questionamentos para a sua unidade ou clube, para que eles também possam refletir sobre o voluntariado e também se inteirar de quais as ações estão sendo desenvolvidas no seu bairro. Tá certo? Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para deixar esse requisito mais interessante e motivador para os seus desbravadores, acrescente a especialidade de serviço comunitário e procure o diretor da asa da sua igreja. Você vai perceber, eu tenho visto que muitos instrutores ficam apenas no básico e não levam nossos desbravadores a ter uma experiência mais profunda, tá certo? Cada requisito da classe pode ser feito com uma especialidade. Isso vai requerer um pouco mais de trabalho, um pouco mais de atenção, um pouco mais de pesquisa do seu cartão, mas o efeito dos nossos meninos e meninas é duradouro, tá? E profundo. Então, agindo assim, dessa maneira, suas aulas ficarão mais interessantes e motivadoras. Então, quando você for preparar uma aula, quando você vai cumprir um requisito do seu cartão, vê se não tem nenhuma especialidade associada a ela. Então, neste caso aí de servindo aos outros, serviço comunitário, a especialidade serviço comunitário cabe certinho para ela. Então, além de cumprir um requisito, o seu desbravador ainda vai ganhar uma especialidade. Agora veja como que a sua aula vai ficar mais interessante. Então, tenha um pouquinho mais dessa atenção, de quando você preparar uma aula, ver, opa, qual especialidade eu tenho que dá para fazer junto com esse requisito do meu cartão? Tá certo? Então não se prenda só às especialidades que o cartão fornece. Então, cada requisito você vai perceber que você consegue realizar uma especialidade. E essa aqui é uma delas. Tá certo? Então, inclua
a especialidade de serviço comunitário lá na ADRA, lá no cartão de especialidades, você vai ver lá no setor de ADRA, você tem lá o serviço comunitário, inclui ela, você vai ver que vai ficar muito mais interessante, muito mais abrangente esse seu trabalho. Para cumprir esses dois requisitos vai ficar uma mão na roda e seu desbravador vai ficar feliz ainda porque vai ganhar uma especialidade. Então, junte uma coisa com a outra, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, a responsabilidade de iniciar projetos sociais é enorme. Envolver-se com a dor do outro demanda uma preparação psicológica e racional, tá certo? Isso porque para realizar o bem é preciso conhecer os males sociais de sua comunidade e pensar em ações para combatê-las. Pensando nisso, eu listei alguns passos, tá, para iniciar uma ação social na sua igreja ou no seu clube, junto com a sua unidade ou com o seu clube, tá certo? Antes de mais nada, tá, o primeiro passo aí que você deve fazer, oração. Então, antes de tomar qualquer medida, exercite aquilo que fará a conexão com Deus. Ore, peça orientação a Deus para que você seja um instrumento transformador nas vidas das pessoas e que possa impactar para melhorar a vida daqueles que estão à sua volta. Então, a primeira coisa, ore a Deus. Peça orientação a Ele sobre um projeto, sobre como ajudar, de qual maneira você pode agir para que se torne mais efetivo o seu projeto. Tá certo? Segundo passo aí, converse com a sua comunidade. Converse com a igreja, converse com a sua comunidade. Por isso que eu perguntei, você conhece o seu líder comunitário do bairro? Tá certo? Então é um bom passo aí para você começar. Então, na sequência, troque as informações com as pessoas que frequentam a sua igreja, né? Nesse exercício você poderá perceber o interesse que elas têm para ajudar nessa missão. É importante ressaltar que para tarefas tão importantes é necessário contar com o engajamento voluntário de toda a igreja, de todo o clube, tá? Então converse com as pessoas, veja os seus anseios, veja se ela conhece quais são os projetos comunitários desenvolvidos no bairro. E o melhor lugar para você conhecer isso é com o diretor ou a diretora da ASA. Converse com ele, porque ela está sempre em contato com pessoas carentes e ele tem grandes projetos a serem desenvolvidos. Depois, identifique as necessidades. Considere fazer o levantamento de necessidades para o projeto social a ser desenvolvido, né? Atue diretamente na solução de demandas dos arredores da sua comunidade. Tá? Inclusive, isso ajudará a mensurar a efetividade da aplicação da ideia. Por exemplo, né? Baixo interesse por leitura ou falta de atividade de lazer, uma biblioteca comunitária, de repente está faltando livros. Então, percebam que primeiro a gente tem que fazer um levantamento de quais as reais necessidades que o meu bairro, a minha comunidade está precisando, tá certo? Uma vez feito o levantamento, encontre soluções, tá? Então, encontre soluções para o seu problema, tá? Com o desafio bem claro, o próximo passo é analisar quais as saídas são tecnicamente possíveis e talvez até financeiramente, mas no nosso caso, como é clube, nem sempre é viável ter o lado financeiro, mas procure encontrar soluções viáveis para que possam ser alcançados os objetivos que você pretende com seus meninos, com seu clube, com sua igreja, tá certo? Então, tem que ser viável para serem colocadas em prática. Avalie criticamente se a solução proposta realmente reduzirá o problema que foram listados lá quando você levantou as necessidades do seu bairro, da sua comunidade, tá certo? Outro item é importante, conecte-se com as pessoas. Uma boa ideia é um propósito nobre e um ótimo começo, mas para a efetividade real dessa ação, tá certo? Concentre também suas energias em aproximar voluntários que possam contribuir, tá? Então, contribuir na aplicação do seu projeto. Uma ideia interessante é distribuir formulários simples na igreja que pergunte sobre o interesse das pessoas em projetos sociais e vontade de fazer parte deles, tá certo? Então, não só a sua unidade, não só o seu clube, inclua a sua igreja, ou então
Para deixar mais abrangente, converse com os clubes do seu distrito, tá certo? Às vezes um projeto simples, você pode envolver todo o distrito, então converse ali com os clubes do distrito da sua igreja para que possa fazer um projeto mais amplo. Então, quanto mais pessoa envolvida, melhor grande é o sucesso do seu projeto, beleza? E vai aí umas dicas aí de projetos aí para você realizar no seu clube, né? Ou aplicar na sua igreja, enfim. Tá? Apesar dos passos para iniciar uma ação social da igreja ou clube, nem sempre é possível identificar problemas em sua comunidade. As necessidades dos indivíduos são grandes e se não houver um engajamento global para preenchê-los, os projetos sociais a serem criados pode ficar só na teoria, tá? Então, por mais que você siga esses passos, então ele não pode ficar apenas no papel, ele tem que ter uma ação viável, tá certo? Então, nesses casos, o mais indicado é multiplicar o amor ao próximo por meio de parcerias com instituições sérias e confiáveis que já realizam um bom trabalho. Então, nesse caso aí, a asa da sua igreja, né? Então, procure a asa da sua igreja, que é uma fonte bem séria, bem que você já conhece, e também busque na sua comunidade conhecer o líder comunitário, mostrar que o clube pode fazer mais pela comunidade, tá certo? Então procure isso, pois eles já realizam um bom trabalho e conhecem as necessidades das pessoas. Então aliar-se às iniciativas de assistência social por meio de entendimento do acompanhamento espiritual, social, emocional da comunidade é também uma forma de servir a sociedade, entende? É um papel primordial de qualquer igreja, é um papel primordial do seu clube, do nosso clube, é um papel primordial dos nossos desbravadores, e nós temos que incentivar os nossos meninos e meninas a fazer parte de projetos sociais, tá? Então, vai aí algumas dicas aí que você pode fazer e colocar em prática aí, né? O item aí, doações de livros, tá? Uma frente de ação que é realizada é a melhoria de ampliação do acervo de bibliotecas comunitárias ou de escolas públicas. O primeiro passo deve se identificar essas necessidades da sua região, tá? Entre em contato com a biblioteca comunitária, entre em contato com a biblioteca da escola, né? Ou até mesmo você pode criar uma biblioteca na igreja, no seu clube, né? Arrecadando ali com os meninos os livros que eles já não usam mais. E aí quando o clube estiver funcionando num dia de sábado, num dia de domingo, você pode colocar ali biblioteca. Vem e leia um livro, né? Então, com os livros doados, então você pode fazer uma biblioteca comunitária ali na sua igreja, né? Funcionando no sábado à tarde, quando o clube funciona no domingo, quando nas reuniões do clube, aí você deixa aberta ali a biblioteca para a comunidade usar. Então é uma boa ideia aí. Então fica aí a dica aí, doações de livros, né? Incentiva a música, né? Então outro projeto social que costuma ter bom reconhecimento nas igrejas é as atividades culturais, como música, por exemplo. Você pode identificar profissionais que tenham habilidades nessa área para que sejam voluntários em oficinas junto à comunidade, junto à igreja, tá certo? Isso abre portas para aumentar a participação de jovens em atividades religiosas e desperta interesse em temas que talvez não tivessem cogitado antes, né? Então é uma forma de evangelizar. Então incentiva a música, tá? Então pode ser um projeto. Outro aí que pode ser a aprendizagem profissional. Então ver aí um espaço na igreja, né? Algumas igrejas possuem espaço de sobra para oferecer aulas de aprendizagens profissionais para pessoas sem qualquer formação, tá? Nesse tipo de projeto é preciso encontrar voluntários para dar mini cursos, talvez aí de manicure, informática, né? Tem irmãs que fazem pão, ela pode ensinar como fazer um pão. Tem irmãs que fazem costura, ensinam crochê. Então, envolver essas pessoas aí nesses projetos. Então, ensinar uma profissão, nem que seja uma profissão tão aprofundada, mas ali o básico, um pontapé inicial para que a pessoa possa iniciar, certo? Então, fica aí uma ideia aí de aprendizagem profissional, né? Auxílio a moradores de rua, tá certo? Esse é o outro item, uma importante missão de líderes religiosos
né, é dedicar atenção e cuidar da população que não tem um teto para morar. Então, nesse sentido, você pode conduzir campanhas para arrecadação de agasalhos, alimentos, né, ou de repente reformar uma casa, buscar ali pessoas, parceiros para doar material. Você pode sair para pintar uma casa, né, aí vai lá arrecadar tintas ali, tinta, pincel, material para poder reformar uma casa, e aí juntamente com seu clube, com seus desbravadores, você vai lá e reforma a casa de um irmão. Isso é um projeto, tá certo? Lembre-se de organizar a entrega dos itens em períodos regulares. Um ponto importante é identificar o telefone de centros que acolhe moradores de rua da sua região, para incentivar a manutenção desses locais, para continuar mantendo profissionais fornecendo os cuidados específicos, tá? Doação de alimentos, também um projeto bastante interessante. Um dos pontos que ainda desafia a humanidade é a fome, né? A gente sabe disso. Então, nesse sentido, você pode unir ações para reduzir o desperdício, consumo consciente e arrecadação de itens que possam ser distribuídos às entidades ou a famílias que sofrem de privação alimentar. Um vínculo com uma entidade poderá favorecer o trabalho sistemático, né? Dia de entrega, necessidades pontuais. Então, a ADRA, ou seja, a nossa asa, né, ela também necessita de arrecadação de alimentos. Então, se você fazer uma campanha para arrecadação de alimentos, vai ajudar a nossa asa, né, a asa da sua igreja, tá certo? Então, tem vários outros, muitos projetos aí que você pode engajar, encabeçar para o seu clube, para a sua unidade e até mesmo para os clubes que compõem o distrito da sua igreja, tá certo? Então, reúna os voluntários, reúna o seu clube e reflita sobre isso. É muito importante os nossos desbravadores, as nossas desbravadoras, os nossos meninos e meninas participarem de projetos comunitários e sentir a ação de fazer o bem a outras pessoas que tanto necessitam. Esse é um dos papéis primordiais do nosso clube, né? Além de salvar os nossos meninos do pecado, né? Tem o nosso item lá, salvar do pecado e guiar no serviço, né? Então, o serviço qual é? Servir a outros, servir a comunidade, servir a igreja, tá certo? Então, e principalmente, não deixe de acrescentar a especialidade da ADRA, né? Serviço comunitário, para poder incrementar o seu trabalho. Você viu aí, tem várias ideias, né? Doação de livro, pintar uma casa de um irmão, reformar a casa de um irmão da igreja que está com necessidade, limpar as praças ao redor da nossa igreja, mas mais do que limpar praça, mais do que fazer essas boas ações, é entender como ajudar a nossa sociedade, a ajudar o seu bairro principalmente. A nossa igreja tem que ser uma igreja que ajuda, tá certo? Então, o seu clube seja um clube ajudador, tá certo? Suprindo as necessidades dentro das suas possibilidades. Então, engaje seus meninos, suas meninas e bom cumprimento de requisito. A gente se vê numa próxima videoaula. Então, até lá.